Algo estranho está acontecendo no motociclismo, não necessariamente nas estradas em si, mas nas conversas à margem. Ao ouvir motociclistas atualmente em noites de moto, concessionárias, fóruns online, comentários ou podcasts, você pensaria que estamos vivendo na era de ouro da especialização, que estamos no auge do intelecto do motociclismo. Você acreditaria que daqui a algumas décadas as pessoas vão olhar para Ryan F9 e Ari Henning com o mesmo carinho que os acadêmicos modernos estudam Immanuel Kant e Sócrates? Com acesso a informações infinitas, todo mundo ficou tão confiante, todo mundo tem uma plataforma, uma opinião polêmica, uma visão valiosa que você nunca teria descoberto sozinho. Se todos são tão inteligentes, por que não vivemos uma utopia do motociclismo? Por que os acidentes não caem drasticamente? Por que ainda preciso explicar isso? É uma má ideia começar em uma 600 Super Sport todo início de temporada de primavera? Porque a diferença entre o quão confiantes os pilotos parecem e o quão competentes eles realmente são nunca foi tão grande. Criamos uma cultura onde quase todos se sentem autoridades, mesmo sem ser. Por que o motociclismo moderno gera tanta certeza e tão pouca autocrítica? Vamos nessa. O motociclismo tem uma armadilha psicológica única embutida que quase nenhum outro hobby compartilha. É uma das poucas atividades com consequências de vida ou morte em que você pode cometer erros graves e ainda assim não ser punido imediatamente. E quando isso acontece, seu cérebro chega a uma conclusão muito perigosa. Você não caiu, então deve ter feito certo. Isso é chamado de viés de sobrevivência. Você vê isso em combate. Pilotos, atletas radicais e operadores de ações especulativas são exemplos de quem sobreviveu tanto ao risco que passou a confundir sorte com habilidade. Motociclistas passam por isso o tempo todo. Um piloto entra em uma curva rápido demais, desestabiliza o chassi e sente o pneu traseiro começar a deslizar um pouco. Mesmo assim, a moto se corrige sozinha e eles saem da curva ilesos. O pico de adrenalina é enorme. A lembrança dessa experiência fica carregada de emoção. Como nada de ruim ocorreu, você tem um retorno químico positivo. O cérebro entende isso como competência, não aviso. Todos nós já sentimos isso, certo? Você vive um momento assustador e depois fica muito animado. Nossos cérebros são meio quebrados, né? O problema é que esses quase acidentes não parecem erros, eles parecem histórias de sucesso arrepiantes. Eu salvei, eu controlei, eu consegui sair dessa, mas o que você realmente experimentou foi a menor distância possível entre você e o desastre. E com o tempo, isso cria uma autoimagem distorcida. Motociclistas passam a se enxergar como capazes de lidar com cenários desafiadores, mesmo que só tenham provado que ainda não foram punidos. Antes, a cultura do motociclismo era local. Aprendia-se com quem andava junto, moldado por sua influência e experiência. Se alguém te desse um conselho ruim, poderia ver as consequências resultantes, na vida real. A internet quebrou esse sistema. Hoje, o conhecimento é instantâneo, superficial e bastante abstrato. Novos motociclistas são expostos a milhares de opiniões toda semana, todas apresentadas com a mesma autoridade visual. Um jovem de 23 anos com 2 temporadas de pilotagem e uma câmera de ação pode falar com a mesma confiança e alcance que um piloto com décadas de experiência. E por que os algoritmos recompensam clareza e confiança, não nuances ou complexidade? As ideias mais simples e descaradas tendem a prevalecer. Estamos vivendo na primeira era da história humana em que todos têm acesso a quase todas as informações, mas ninguém é obrigado a demonstrar compreensão. O resultado é uma cultura que confunde certeza com verdade. Os jovens não estão aprendendo a pensar sobre equitação, e depois aplicar esse processo de pensamento a uma experiência tangível, eles estão apenas aprendendo a agir como cavaleiros. É tudo teórico. Eles repetem frases, decoram as opiniões dos seus criadores favoritos e internalizam argumentos prontos. Eles adquirem conhecimento, mas não a sabedoria que vem da experiência. Por isso, um adolescente com uma moto Pip chinesa pode afirmar com confiança qual a melhor moto de 200 cavalos para comprar por menos de 20 mil. Ele fará isso sem que peçam. Essa opinião vale algo se nunca foi testada? Isso ocorre em outros lugares também. Veja os gurus de finanças online. Milhares de pessoas que nunca leram um balanço patrimonial falam com absoluta certeza sobre ações, criptomoedas ou macroeconomia. Eles repetem frases como otimista, salto do gato morto ou short squeeze. Eles se sentem entendidos porque conseguem falar a linguagem com apenas uma compreensão superficial do assunto. E claro, a IA está tornando tudo isso muito pior.
Em vez de as pessoas gastarem tempo e realmente entenderem os assuntos, elas simplesmente pedem para um LLM resumir para elas. Você precisa desse conhecimento profundo, você precisa da sabedoria. Ou existem os oportunistas do mundo fitness, os especialistas políticos, ou qualquer outro nicho online com CPMs altos que incentivam os criadores a se esforçarem e a tirar o máximo da sua atenção. Nesses ambientes, as pessoas podem criar conteúdo como especialistas, e enquanto eles executarem o estilo visual que dá credibilidade como autoridade dentro de um nicho, esse conteúdo será consumido por pessoas que sabem ainda menos sobre o assunto. Motociclismo não é diferente. A internet não cria diretamente maus pilotos, mas cria pilotos excessivamente confiantes. E confiança sem o respaldo da experiência é como as pessoas começam a confundir conhecimento com experiência. Existe um fenômeno psicológico bem documentado que explica muito sobre o comportamento de motociclistas excessivamente confiantes. O efeito Dunning-Kruger mostra como os humanos lidam com a competência. Tenho certeza de que você já ouviu falar dele. A explicação mais simples é que se trata de um viés cognitivo, onde pessoas com pouca habilidade em uma área específica superestimam sua competência, porque a falta de conhecimento impede que reconheçam os próprios erros. Ao aprender uma habilidade complexa, como pilotar uma motocicleta, o primeiro contato traz grande sensação de clareza. Tudo parece novo, empolgante e surpreendentemente compreensível. Em um nível muito básico, padrões surgem, regras básicas formam uma compreensão rudimentar. Os primeiros sucessos vêm rapidamente e com relativa facilidade. O aprendiz consegue meio que se ver entendendo como funciona. Isso produz um efeito psicológico muito forte que os pesquisadores chamam de pico de confiança inflada. Motociclismo parece ter sido perfeitamente projetado para lançar os pilotos direto ao topo desse pico. Nos primeiros meses pilotando, sua maior barreira normalmente é o medo. Você se preocupa em deixar a moto morrer, tombar com outros veículos ou até em se manter em pé nela. Esses medos costumam ser superados rapidamente, o que é uma grande conquista. Você faz curvas com fluidez e se sai bem no trânsito. Você não se sente mais tão sobrecarregado. Sua marca interpreta isso como maestria, mas o que você alcançou está longe de ser especialização, é apenas fluência básica. Você aprendeu a não ser ruim, mas é só isso por enquanto. Um novo piloto tem experiência suficiente para se sentir competente, mas não experiência suficiente para enxergar a vasta complexidade do que ainda não aprendeu. Apesar disso, é nesse momento que os pilotos começam a dar conselhos, formar opiniões fortes e discutir na internet. Só mais tarde, e se continuarem pilotando e se expondo a cenários mais desafiadores, é que a verdade desconfortável começa a aparecer. Eles percebem quanto deixaram passar, as variáveis ignoradas e que muitas vezes tiveram sorte, não habilidade. Essa constatação é um ponto de virada na carreira do piloto, um golpe no ego que traz conscientização e crescimento. Muitos pilotos não passam dessa fase, ficando presos no auge da confiança inflada quando tudo parece claro e simples. É também por isso que as vozes mais altas muitas vezes não são as mais experientes. Porque, paradoxalmente, Dunning-Kruger nos mostra que a verdadeira experiência, na verdade, resulta em incerteza e subestimação da própria habilidade. A confiança tem efeitos incríveis em ambientes sociais, pois não é só um sentimento, mas também um sinal enviado aos outros. Em todo grupo humano, a confiança comunica status. A pessoa que demonstra segurança é considerada competente. Hesitar implica fraqueza, é um instinto antigo, muito anterior aos charlatões do TikTok do século XXI, muito antes do motociclismo. Isso vem da psicologia da sobrevivência humana, quando o ambiente é hostil e os recursos são escassos. A parte animal do seu cérebro vai reagir a isso. A pessoa mais confiante da aldeia, não o estrategista quieto ou qualquer outra pessoa. A cultura do motociclismo está ligada a esse instinto. Pilotar é uma atividade de alto risco e status, equilibrando-se em duas rodas a altas velocidades. Isso naturalmente atrai pessoas que são atraídas pelo risco, adrenalina e autodeterminação. Quando você reúne um monte dessas pessoas em um grupo, você cria uma cultura que percebe intensidade e confiança como moralmente superiores. Então, quando um piloto fala com confiança, ele não está apenas compartilhando informações, mas também dizendo "eu pertenço". A humildade, por outro lado, sinaliza vulnerabilidade. Ela diz: ainda estou aprendendo, posso estar errado, posso precisar de ajuda. Isso é emocionalmente saudável, mas socialmente perigoso.
porque no mundo dominado por homens do motociclismo, estar aberto à correção parece submissão. Então os pilotos aprendem muito rápido o que a cultura valoriza. Confiança gera respeito e incerteza é ignorada. É por isso que você encontra pessoas que dizem: eu não sou iniciante, eu andava de moto off-road quando era criança, ou eu posso pegar uma moto de alta cilindrada como minha primeira moto. Dirigi um Mustang V6 manual no ensino médio e costumava correr muito. Estou preparado para isso. As pessoas exageram sua experiência para sair da fase de iniciante o mais rápido possível, porque você não quer parecer que não sabe o que está fazendo. O motociclismo sempre esteve entrelaçado com a masculinidade. Vamos falar a verdade, pessoal. Velocidade, perigo, controle, dominação pelo barulho. Todas essas coisas são codificadas como masculinas. Para muita gente, pilotar é mais do que lazer ou uma forma divertida de se locomover. É um palco para a identidade. Por isso a cultura de pilotagem é tão combativa. Pessoas discutem pneus, óleo, potência, com convicção quase religiosa. Não é sobre o assunto, mas sobre dominar. É por isso que querem acelerar, correr com amigos ou acompanhar nas curvas? Eles usam motocicletas para fortalecer seu ego e identidade entre os outros homens da comunidade. Em teoria, a realidade deveria corrigir a confiança falsa, mas na prática isso muitas vezes não acontece. Andar de moto permite que as pessoas fiquem erradas por muito tempo, especialmente quando tanta gente está envolvida com a comunidade, principalmente online. Os erros nem sempre resultam em acidentes. Maus hábitos nem sempre levam a consequências terríveis, e quando algo finalmente dá errado, bem, surgem desculpas. O pessoal começa a se iludir. Quando uma cultura se apega à autoconfiança, precisa criar formas de protegê-la da realidade. É assim que chegamos às desculpas dos pilotos. Não apenas desculpas esfarrapadas, mas mecanismos de defesa psicológicos. Eu sei que vocês adoram falar sobre isso. Uma desculpa é uma narrativa que permite a alguém preservar sua autoimagem diante de evidências claramente contraditórias. Eles dizem coisas como: não fazem mais como antigamente. Não é que as motos antigas sejam melhores, mas eles só podem pagar algo até uma Suzuki Bandit 2005. Eles dizem: se você não está caindo, não está forçando o suficiente. Não porque isso seja verdade, mas porque eles caem devido à técnica ruim ou a um comando incorreto. Essas não são afirmações técnicas, são mecanismos emocionais de proteção. E as desculpas estão por toda parte no motociclismo, tanto pessoalmente quanto online, servindo para deixar alguém confiante sobre suas limitações em vez de escolher ser melhor. A verdadeira habilidade de pilotagem tem efeito oposto dessas desculpas confiantes. Te torna mais quieto, reflexivo e compreensivo. Motociclistas experientes tendem a não falar em afirmações absolutas e definitivas porque sabem que não existe uma resposta única para todo piloto em toda situação. Quando você já pilota há muito tempo, sabe como é difícil explicar de forma sucinta as nuances sutis de uma habilidade ou situação específica. Percebe também como discutir sobre viscosidade de óleo ou potência é inútil e cansativo. Você não precisa anunciar o quão bom você é porque não está tentando se convencer disso. Um piloto experiente mantém a curiosidade, a reflexão e a apreciação pelos detalhes mais sutis ao falar sobre pilotagem. Normalmente, isso é qualificado com um depende. Ou, nessa situação, porque não existe uma explicação única para tantos aspectos da pilotagem sobre os quais conversamos. Pilotos perigosos geralmente são barulhentos e autoconfiantes, enquanto os habilidosos são difíceis de identificar. Você pode pensar nisso como o velho ditado: fale baixo, mas carregue um grande porrete. O motociclismo sofre com excesso de confiança nos lugares errados. Quando falar com absoluta certeza vira parte do show, sua curiosidade morre. Os pilotos que melhoram não são aqueles que parecem mais confiantes. Essa mistura de adrenalina e ego é uma droga e tanto. Isso eu sei bem. Muito obrigado por assistir até o final. Eu realmente agradeço. Te vejo no próximo vídeo.